Fala galera do canal, uma excelente quinta-feira pra vocês. Está entrando no ar o nosso Bom Dia Gigante de hoje. A gente já começou no pique porque é dia de Vasco e é um dia de Vasco muito especial. Partidas de Copa, as partidas pelas quais vivemos e esperamos bastante. Jogo de mata-mata, o Vasco que hoje começa a decidir o seu futuro na Copa Sul-Americana, começando primeiro fora contra o Defensa e Justiça, a partida de ida lá em Buenos Aires, uma partida que tem toda uma carga emocional diferente, até porque vai ser uma das primeiras partidas de futebol após o falecimento de Dom Diego Armando Maradona ontem, que faleceu aos 60 anos em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. Então, além de toda a energia que iria existir por ser uma partida de mata-mata, ser um Brasil e Argentina, essa partida ainda tem esse peso a mais de ser um dos primeiros jogos lá na capital argentina, depois da passagem desse ídolo que está aí movendo multidões lá na capital. O Vasco já se encontra na Argentina, chegou bem, deve ir a campo com o seguinte time: Lucão no gol e a zaga com 3 zagueiros, Miranda pela direita, Leandro Castan de líbero e Ricardo Graça pela esquerda. Os dois alas devem ser Léo Matos, de volta ao time após cumprir suspensão contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e o Neto Borges. E no meio o Vasco deve ter o Marco Júnior e o Leonardo Gil, que volta a jogar na Argentina depois de um certo tempo. Leonardo Gil, que é argentino naturalizado chileno, já jogou aí, por exemplo, no Rosário Central e agora volta a jogar, volta a enfrentar o Defensa e Justiça, uma equipe que ele já enfrentou mais de 5 vezes na sua carreira. E no meio de campo o Vasco tem uma grande dúvida: quem será que o treinador Alexandre Gracelli irá escolher para a vaga de Martim Benítez, que ainda não pode jogar por estar com a Covid-19. Lembrando que o Alexandre Gracelli estará no banco de reservas, já que o Ricardo Sapinto também está com Covid e ficou aqui no Rio de Janeiro. E as opções devem ser as seguintes: o Vinícius, que foi titular no último jogo contra o São Paulo, mas não foi tão bem. O Carlinhos, que volta recuperado da Covid-19, será uma opção para o time, então ele pode tanto ficar no banco, tanto começar essa partida como titular. E também o Iago Pikachu correndo por fora, o Pikachu que fez essa função na partida contra o Fortaleza. E eu quero saber de você, torcedor, quem você escalaria para esse jogo fora aí contra o Defensa e Justiça? Você iria de Vinícius, de Carlinhos ou de Iago Pikachu? E o resto do time deve ser o seguinte: o colombiano Gustavo Torres, ele que já jogou a Copa Sul-Americana pelo Atlético Nacional, é um jogador aí que deu passe para o último gol do Vasco no domingo, gol do Germancano, e tem também o Germancano completando o time. Germancano tem um gol com a camisa do Vasco nessa competição, e esse gol aconteceu logo na estreia da Copa Sul-Americana, primeiro jogo, Vasco 1-0 no Oriente Petroleiro em São Januário. E vamos tentar aqui relembrar de todos os desfalques do Vasco para a partida de logo mais. O Vasco tem muitos desfalques, seja por conta da Covid-19, seja por conta de suspensão por cartões amarelos. Vamos lembrar de todos aqui. Olha, no gol, o goleiro Fernando Miguel contraiu a Covid-19 e é desfalque. Assim como ele, o goleiro Fintelman, do Sub-20, de vez em quando ali é integrado aos profissionais para treinar, foi aí diagnosticado com essa doença também. Na zaga, o Vasco tem os seguintes desfalques: o Erley, o Ulisses e também o zagueiro Jadson, que fez sua estreia na última partida contra o São Paulo, sua estreia como titular, e já agora teve que quebrar essa sequência para se recuperar da Covid-19 e teve que se manter isolado. No meio de campo, o Andrei recebeu aí o cartão amarelo, o terceiro amarelo, está suspenso, e assim como ele está fora desse jogo, o Felipe Bastos está aí se recuperando da Covid-19, já está recuperado, mas está aprimorando a forma física e deve voltar já na próxima partida. E também o Martim Benítez, que também contraiu a Covid-19 e está fora desse jogo. No ataque, o Vasco tem 2 desfalques. O Ribamar está na mesma situação do Felipe Bastos, encontra-se ali já curado, mas ali tem um fragmento ainda do Covid-19, então não pôde viajar. E o Thales Magno, que é outro jogador, também contraiu a Covid-19 e está fora dessa partida. Então o Vasco tem muitos desfalques para o jogo de logo mais, e além deles, é lógico, toda a comissão técnica do treinador Ricardo Sapinto. Tirando o analista de desempenho, o treinador Ricardo Sapinto, o seu auxiliar e seu preparador físico também estão com a Covid-19 e desfalcam o Vasco para esse jogo de logo mais. E antes da gente escalar o Defensa e Justiça, a gente vai direto à Argentina ouvir o companheiro Marcos Sittner, e ele fala um pouquinho mais sobre como vem a equipe de Hernán Crespo, que não vive uma boa fase assim dentro dos gramados, não é isso, Marcos? Defensa y Justicia no llega en un buen momento para enfrentar a Vasco da Gama. El equipo de Hernán Crespo hace 5 partidos que no gana, y de los últimos 8 juegos tan solo logró ganar uno, que fue el encuentro de ida ante Sportivo Luqueño en Paraguay por 2-1 ante Sportivo Luqueño. Por lo tanto, el jueves ante Vasco da Gama, Defensa y Justicia intentará retomar la senda victoriosa, y Hernán Crespo dispondría de lo mejor que tiene para el encuentro. Por eso este fin de semana, en el partido frente a Colón,
guardó a Marcelo Benítez y a David Martínez, que estaban con algunas molestias, para que lleguen al 100%. De este modo no podrá estar Enzo Fernández, quien se retiró lesionado el último fin de semana, y por lo tanto es probable que Nelson Acevedo e Raul Loaiza se hagan cargo de la mitad de cancha. E já já a gente vai falar aí o que o Vasco pode explorar, quais são as armas do Vasco para hoje fazer um bom resultado lá na Argentina. E agora a gente escala o Defensa e Justiça, e vocês me permitem, eu vou dar aqui uma coladinha. Vamos lá. O Defensa e Justiça deve ter no gol o goleiro San, e deve ter aí na linha defensiva Paredes, Martínez e Frias. No meio de campo, Acevedo, Larralde, Camacho e Loaiza. Como o nosso companheiro Marcos Sittner falou no áudio, o Acevedo e o Loaiza devem começar a partida como titulares. E no ataque devem ser Ruiz, Pizzini e Romero. Deve ser essa a equipe que o treinador Hernan Crespo vai mandar a campo para enfrentar o Vasco logo mais. Essa partida vai ser realizada no estádio Norberto Tito Nomarguelo. É um estádio aí bastante pequeno para 10.500 pessoas. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre ele. E a arbitragem desse confronto é uruguaia. Já quem vai comandar esse jogo é o Andrés Mantoni, e seus auxiliares serão o Carlos Barreiro, também do Uruguai, e o Martín Sopi, que também é uruguaio. No VAR é que muda a nacionalidade, saem os uruguaios e entra um colombiano. John Ospina será o encarregado de ficar de olho ali no vídeo, então a gente torce para que todos façam aí uma boa atuação e não prejudiquem o espetáculo. Mas quem é o Defensa e Justiça que vai jogar com o Vasco logo mais? Qual é a história dessa equipe? Então, eu fui dar uma rápida pesquisada e o que eu posso falar para vocês é o seguinte: Defensa e Justiça é uma equipe de pequeno para médio porte, está tentando virar de médio porte, que começou a ter mais destaque mesmo na época que o BKSS, que hoje é treinador do Racing, treinava o Defensa e Justiça. Inclusive, foi nessa época que eles fizeram o primeiro jogo aí para uma competição internacional, foi em 2017. Eles, inclusive, eliminaram o São Paulo da Copa Sul-Americana com 2 empates. Empataram em 0-0 lá na Argentina e 1-1 no Morumbi, mandando os paulistas ficarem em casa e ultrapassando aí essa barreira da primeira fase. Eles mandam seus jogos no estádio Norberto Tito Tomaguelo, Tito é apelido, e as fotos desse estádio estão passando na sua tela agora. A gente pode perceber que é um estádio bem acanhado, aquele estádio bem argentino mesmo. É para 10.500 pessoas em média esse estádio, e quando tá cheio tem bastante pressão. Hoje, logicamente, não vai ter público por conta da pandemia, mas caso tivesse, é um estádio ali que a torcida joga junto mesmo, é bem colado, o campo com as arquibancadas são bem próximos e a torcida participa muito do jogo. O estádio, quando tá cheio, é mesmo um confronto bem difícil, tem que enfrentar o defensa e também tem que enfrentar a torcida. Mas aí o Vasco hoje não deve ter maiores dificuldades nesse gramado, o gramado parece bom e assim o jogo deve ter tudo para transcorrer tranquilamente. E agora que eu já mostrei o território, já mostrei a história do Defensa e Justiça, já falamos um pouco mais e descobrimos que o adversário está numa crise muito severa, a gente fala um pouquinho mais quais são as armas que o Vasco pode ter para logo mais, para aproveitar todo esse clima favorável e já começar com o pé direito às oitavas da Copa Sul-Americana. E o primeiro ponto positivo que eu acho que o Vasco hoje tem que explorar muito é a consistência da sua defesa. Mas João, o time precisa ganhar, é lógico, mas todo bom ataque começa com uma boa defesa e a consistência defensiva do Vasco vem chamando atenção na Copa Sul-Americana. O Vasco teve 4 partidas até agora e não tomou gols nesse torneio. Então o Vasco aí hoje começa uma jornada fora de casa e caso marque um gol e não leve nenhum, já começa muito bem. Inclusive, um dado interessante é o seguinte: o Vasco normalmente decide suas classificações no primeiro jogo, já que normalmente o Vasco começa jogando em casa. Nas 2 primeiras fases, o Vasco jogou a primeira em casa em São Januário, venceu por 1-0 tanto o Oriente Petroleiro, tanto o Caracas da Venezuela, e a segunda partida fora de casa apenas empatou em 0-0, isso aconteceu nos 2 jogos. E aí? Será que isso vai acontecer hoje também? Será que o Vasco vai começar fazendo o resultado só que fora de casa e vai segurar dentro? Ou será que vai inverter a lógica? Será que vai empatar a primeira fora e vai deixar para ganhar em São Januário? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Vasco hoje tem que jogar para cima, tem que jogar propondo o jogo? Ou se jogar no contra-ataque, já que a gente descobriu ontem à noite no Avenils, o card está passando aqui em cima, que a equipe de Defensa e Justiça gosta muito de se lançar o ataque. Então será que se o Vasco ali jogar no contra-ataque, Gustavo Torres é um jogador muito veloz, lançar o Germancano, que é um excelente finalizador, será que vai dar certo? Quero saber a sua opinião e gostaria de saber qual é a estratégia ideal para o Vasco jogar essa partida de logo mais. E já que a gente continua falando da defesa, porque essa partida de hoje logo mais pode consagrar esse sistema com 3 zagueiros que começou na Copa Sul-Americana. Esse sistema foi usado pela primeira vez pelo treinador Ricardo Sapinto na partida contra o Caracas fora de casa, que o Vasco empatou em 0-0, ou seja,
demonstra aí que a consistência defensiva começou desde então. O que o Vasco precisa melhorar um pouquinho é a transição para o ataque, já que o time ainda não produz grandes chances de gol. Normalmente produz poucas, tirando o jogo contra o Sport, que o Vasco foi muito bem, venceu por 2-0. O time do Vasco é um time um pouco pobre de ideias em certos momentos. Então a gente precisa ver hoje essa consistência defensiva funcionando e o Vasco conseguindo sair no contra-ataque, explorando os espaços. E o Gustavo Torres pode ser um jogador fundamental para isso. E não só o Gustavo Torres, a dupla de gringos do Vasco que joga no ataque e vem chamando a atenção, o arco e a flecha. O arco foi o Gustavo Torres no jogo contra o São Paulo, lançou o Germancano, que foi a flecha e flechou o São Paulo. Então será que essa dupla consegue repetir esse rendimento hoje? Eu acho que sim, eu acho que o Vasco vai ter espaço para jogar. A equipe de Defensa e Justiça não parece ser uma equipe aí que vai jogar com tranquilidade, eles precisam fazer o resultado até por conta de toda essa crise, depois de tantos jogos sem vencer, jogando em casa. Então eu acho que o Vasco aí vai ter espaço para jogar e quem sabe até o Carlinhos pode ser uma boa opção. O Carlinhos é um jogador de bom passe, é um jogador aí que eu acho que no meio de campo, talvez com as opções que o Vasco tem, Iago Pikachu, Vinícius e o próprio Carlinhos, talvez ele seja o que mais se aproxima do estilo do jogo do Martim Benítez, ser aquele cara do drible curto e também de ter um bom passe. Então eu provavelmente escalaria o Carlinhos logo mais, mas eu quero saber de vocês também. Hoje a gente agora tá aqui batendo esse papo, eu gostaria de saber com quem você iria de titular para partidas logo mais. É o Vinícius, é o Pikachu ou é o Carlinhos? Quem você escolheria aí para fazer esse meio de campo do Vasco? E o último ponto positivo que eu acho que a gente tem que focar muito é o mapa da mina. Eu acho que a bola aérea do Vasco é uma bola aérea forte, apesar do Vasco marcar poucos gols de cabeça. E por que eu acho uma bola aérea forte? Porque o Vasco arrumou um cobrador de escanteio, o Leonardo Gil, que quando acerta bate muito bem, a gente viu isso no jogo contra o Goiás, e a bola parada do Vasco tende a ficar mais forte porque o Vasco aumentou sua linha defensiva, isso pode ser importante. Por exemplo, jogadores como Leandro Castan, Léo Matos, Neto Borges vão ser titulares hoje, até o próprio Ricardo Graça, que não é tão alto, mas participa bem da bola aérea ofensiva, então são jogadores aí que o Vasco pode começar a explorar, começar a jogar essa bola lá no alto e ver no que vai dar. Outro jogador alto que o Vasco ainda pode explorar é o Gustavo Torres, ele é mais alto que o Germancano e pode ser um jogador interessante nessa jogada aérea aí que o Vasco tanto precisa e pode acabar decidindo o jogo. A gente viu contra o São Paulo que o Vasco teve um alto volume de escanteios, o time não foi tão bem assim nas cobranças, então hoje se calibrar o pé pode ser aí o mapa da mina. O Vasco pode aí resolver essa classificação usando muita bola parada. Assim, eu falei dos pontos positivos, mas o que pode pegar pro Vasco, na minha opinião? O que eu acho que aí pode atrapalhar um pouco o Vasco? Eu acho que a primeira palavra-chave é inexperiência. Apesar do Vasco ter jogadores como o Leandro Castan, o Léo Matos, o Colo Gil e também o Germancano, o resto do time não é um time muito experiente. São aí alguns garotos como, por exemplo, o Miranda, o Ricardo Graça. Ricardo Graça jogando sua segunda competição internacional. O Lucão, por exemplo, o goleiro, vai estar fazendo sua estreia numa competição internacional. O Marcos Júnior também, que vai jogar no meio de campo, nunca jogou uma competição internacional. Então eu acho que o Vasco tem que saber dosar, os mais experientes tem que conversar com os mais jovens. Isso também pega muito por causa aí da comissão técnica, porque como estão muita gente fora, o próprio treinador Ricardo Sapinto está fora dessa partida, e quem vai estar lá comandando é o Alexandre Grassetti, que vai fazer sua estreia numa competição internacional como treinador profissional. Então isso pode também acabar atrapalhando um pouco o Vasco. Eu acho que o Vasco tem que ficar de olho aberto nessa situação da inexperiência. Eu acho que o time, os mais experientes, têm que se fechar e ajudar o Vasco ali a se comunicar. Eu acho que os gringos hoje têm um papel muito importante. Leonardo Gil, Gustavo Torres e Germancano precisam ir em cima do juiz toda hora. Precisam jogar com aquele espírito latino que com certeza o Defensa e Justiça vai ter. E além da inexperiência, uma outra coisa que eu acho que pode pegar para o Vasco são os desfalques. Como eu falei no bloco anterior, são muitos desfalques e eu acho que o Vasco aí tem 3 desfalques muito importantes. É o caso do Andrei, do Martim Benítez e do Thales Magno, que mesmo em uma fase, o Thales Magno é um jogador importante para você ter no elenco e principalmente ter como opção. Eu acho que o banco de reservas do Vasco hoje vai ser um banco de reservas mais fraco. Pode ser um banco que o Alexandre Grasselli olhe e não sinta tanta confiança em quem vai mudar o jogo, quem pode ajudá-lo a fazer algo diferente. Então acho que o Vasco aí vai ter uma deficiência no banco de reservas e por isso o time titular precisa jogar muito bem e fazer o resultado logo. Eu acho que o Vasco não pode deixar o jogo cozinhando, porque quanto mais essa partida cozinhar, o 0x0 não é tão ruim pro Defensa e Justiça. Se a gente parar pra pensar que tem gol qualificado, o melhor empate é o empate em 0x0. Então acho que o Vasco tem que jogar logo para achar um golzinho, porque um golzinho pode acabar virando 2 ou 3, dependendo dos espaços que a equipe argentina vai deixar lá atrás. Então eu acho que o Vasco não pode jogar tão retraído e precisa encaixar um contra-ataque logo no primeiro tempo e abrir esse placar. Se for pro intervalo ganhando de 1x0, eu acho que no segundo tempo o jogo muda e aí sim o banco de reservas do Vasco pode ser importante. Porque vai ter jogadores como o Igor Catatal, o Juninho, que são jogadores de velocidade, sabem jogar sem a bola e o Vasco aí vai ter boas opções. Mas se o Vasco precisar virar o jogo ou precisar mudar a cara da partida com esses jogadores, eu acho que vai ser um pouco difícil.
E agora eu quero saber de você, torcedor. Você acha aí que o Vasco vai ter esses pontos positivos, vai ter esses negativos? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre essa questão. O que você acha que vai prevalecer na partida de hoje? Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E agora vamos a Tiriboca, que eu sei que você, torcedor vascaíno, gosta muito. Vamos ao nosso TBT e vamos viajar até 2007. Vamos voltar a São Januário. São Januário recebia até um público legal. O Vasco, que precisava reverter o placar, perdeu o primeiro jogo para o Lanús de 2-0 e precisava aí fazer 3 gols de diferença para se classificar para a próxima fase, para as quartas de final. E o Vasco já começou em cima e achou esse gol com o Leandro Amaral. Isso mesmo, o escanteio foi batido, o goleiro defendeu, o Leandro Amaral no rebote não perdoou o Vasco 1-0. Lembra dele? Olha o segundo gol aí, o Allan Kardec faz uma bela tabela com o Wagner Diniz, que toca na saída do goleiro, o Vasco 2-0 e precisava ainda de mais um. Esse 2-0 estava levando para os pênaltis, o Vasco ali continuava pressionando o Lanús e o último gol veio dele, do artilheiro, Leandro Amaral. O Vasco cruzou a bola, o Allan Kardec desviou o Leandro Amaral aos 45 do segundo tempo, suado no finalzinho, colocou o Vasco na próxima fase, o Vasco que chegava às quartas de final da Copa Sul-Americana em 2007, com esse gol de Leandro Amaral aí. E agora eu quero saber o seguinte, você está confiante, torcedor? Você acredita na vitória do Vasco hoje? Você acha que o Vasco vai conseguir fazer um bom resultado? Eu já vou até antecipar a nossa live. Chuta aí o seu placar. Quanto é que você acha que o Vasco vai conseguir fazer hoje nesse primeiro jogo? Comenta aqui embaixo. E antes de a gente encerrar o nosso Bom Dia Gigante de hoje, uma rápida notícia. Ontem o Vasco lançou a versão beta do seu novo aplicativo para celular, por enquanto apenas para quem tem Android. Para quem tem iOS, o Vasco ainda está esperando a liberação da Apple Store para colocar o aplicativo, mas para quem tem Android, já está lá nas redes sociais do Vasco. Como você baixar, vai lá, pesquisa @Vasco da Gama no Twitter, que vai ter todas as informações. Esse aplicativo é novo, várias funcionalidades e vai ser bem integrado com o sócio torcedor. O que a gente conseguiu apurar de novidade é que vários pontos poderão ser resgatados por experiências e o torcedor do Vasco, se utilizar mais o app, vai ter mais pontos. Mas você baixando lá vai ter todas as informações e vai conseguir logar a sua conta do sócio gigante. A gente espera que seja mais um sucesso e que a torcida do Vasco tenha aí um aplicativo funcional para ficar também sabendo de todas as informações institucionais do clube e também que possa usufruir do seu plano de sócios. Então é isso aí, galera. O nosso Bom Dia Gigante de hoje vai chegando ao fim, mas antes não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Curta também o canal AV+, o segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. O card do nosso Acorda Vascaíno de hoje tá passando aqui em cima. A Mari falou que tá tensa pro jogo de logo mais. Você vai lá conferir a opinião dela. E para encerrar, curta nossas redes sociais. A gente está no @Vascaínos no Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. E o que eu espero para a partida de logo mais é o seguinte, ó. Que a nossa Cruz de Malta continue brilhando, seja com a luz do sol, seja com a luz própria, o que importa é que a nossa Cruz de Malta brilhe e que o Vasco prevaleça lá na Argentina hoje, que o Vasco consiga fazer esse bom resultado. 8h45 o nosso pré-jogo começa, a nossa equipe vem completa, eu, Flávio Dias, Emerson Rocha, Mari, Vaguinho, todo mundo para comentar esse jogão, essa partida importante, eu conto com você lá, hein? Então galera, a gente vai ficando por aqui, até o nosso pré-jogo, forte abraço, tchau, tchau!